Boa noite. Eu, Mariana, a Diana e a Natália vamos apresentar aspectos básicos gerais, farmacológicos e impactos na saúde pública do uso de doping não anabolizante, esteroides anabolizantes e GH. Nós somos alunas de Perícia Criminal e Toxicologia, matéria ofertada ao nono período de Biomedicina na PUC Minas pelo professor Tiago Lazzaroni. Bom, para começar, o doping é conceituado como qualquer substância, agente ou método que seja capaz de alterar o desempenho do atleta, a sua saúde e o seu espírito de jogo, seja por ocasião desportiva ou mesmo fora dela. Mas essa não é uma prática contemporânea. Atletas, mesmo antes de Cristo, já faziam uso dos recursos de melhoria do desempenho que tinham naquela época, como mastigação de plantas que traziam efeitos estimulantes, cogumelos alucinógenos, chás de diversas ervas, sementes de gergelim, álcool misturado a estimulantes e até mesmo bebida feita de cascos de equinos cozidos em óleo vegetal aromatizado com pétalas de rosas. Diante disso, vencer ficou muito mais importante do que competir, e isso impulsiona os atletas até hoje à utilização de todos os meios, sejam eles lícitos ou não, para vencer. Diversos fatores contribuem para a utilização de doping, como frequência, duração e intensidade dos treinos, o curto período de recuperação entre eles, as condições atmosféricas que são desfavoráveis e também o estresse que seja ele gerado pelo público, pelos meios de comunicação e pelos patrocinadores. As formas mais recentes de dopagem são, consequentemente, também as de mais difícil detecção. Os métodos mais conhecidos e discutidos atualmente são os transportadores de oxigênio, a dopagem sanguínea e a dopagem genética. Mas como funcionam esses dopings não anabolizantes? Os transportadores de oxigênio transportam o oxigênio até o músculo pela hemoglobina presente nos eritrócitos. Eles causam aumento na massa muscular total, melhoram o transporte de oxigênio, diminuindo o pH muscular, e auxiliam também no controle da temperatura corpórea. Isso tudo aumenta a resistência do atleta. Na dopagem sanguínea, o sangue é retirado do corpo de algum doador ou até mesmo do próprio atleta e armazenado, e, alguns dias antes da competição, o sangue é injetado novamente no corpo do atleta. Claro que esse procedimento tem muitos riscos, tais como trombose, flebite, septicemia, reações alérgicas, hemofílicas, mas mesmo assim é uma prática ainda utilizada. Também existem os transportadores artificiais de oxigênio, que é uma técnica terapêutica para substituir ou repor os fluidos de sangue humano. Eles são divididos em duas principais classes: perfluorocarbonos, de substância sintética, que vão dissolver um amplo volume de oxigênio e outros gases respiratórios, os carregadores de hemoglobina oxigenada, que são as moléculas de hemoglobina microencapsuladas ou ligadas entre si. E também tem a dopagem genética. O doping genético é o uso não terapêutico de células, genes, elementos genéticos que sejam utilizados para aumentar o desempenho esportivo. O DNA ou RNA são inseridos nas células somáticas para produzir o efeito terapêutico no caso. E essas consequências ainda não podem ser previstas. Os esteroides anabolizantes referem-se aos hormônios esteroides da classe dos hormônios sexuais masculinos. Então, estão associados à masculinidade e também ao status anabólico dos tecidos somáticos. Os esteroides anabolizantes androgênicos são compostos sintéticos derivados da testosterona, com alterações estruturais na molécula que vão aumentar as propriedades anabólicas e diminuir a androgenicidade da droga. Eles foram inicialmente desenvolvidos com fins terapêuticos, como exemplo, para o tratamento de pacientes com deficiência natural de andrógenos, recuperação de cirurgias e atrofias musculares, prevenir perda de massa magra, reduzir aumento de tecido adiposo, tratamento de osteoporose, câncer de mama e também de anemias, já que eles estimulam a eritropoiese. Só que o uso dessas drogas destacou-se principalmente no meio esportivo,
devido às propriedades da testosterona exógena ser muito mais pronunciado do que aquela testosterona normal na circulação. O uso de esteroides anabolizantes no meio esportivo é uma prática muito empregada como maneira de melhorar o desempenho físico de atletas e aumentar a massa muscular. Porém, a sua utilização não é restrita ao meio atlético. Ela é uma prática crescente e muito comum, principalmente em academias. Grande parte dos abusos com esteroides anabolizantes ocorre entre fisiculturistas não competitivos ou não atletas. Os hormônios esteroides, eles apresentam um núcleo básico derivado da estrutura química do colesterol. Então, eles são hormônios de natureza lipídica. E a biossíntese dos hormônios esteroides é restrita a alguns poucos tecidos, como o córtex das glândulas adrenais e as gônadas, e são controlados pela enzima P450. A testosterona exerce seus efeitos no sistema reprodutor, no sistema nervoso central, glândula pituitária anterior, rim, fígado, músculos e coração. E em relação às ações metabólicas, produzem efeitos anabólicos como o aumento da síntese proteica, da concentração de hemoglobina, do hematócrito, da retenção de nitrogênio, da remodelação e do crescimento ósseo e do apetite, além de uma ação miotrófica por aumento da massa muscular esquelética e sua força, redução de estoque de gordura corporal, redução da retenção de sódio, água, cloro, fósforo e potássio, estímulo da eritropoiese, além de outros efeitos desejáveis, como diminuição de fadiga, aumento de retenção de glicogênio e de força de contrabilidade muscular, além também de favorecer o metabolismo de aminoácido, promover um balanço de nitrogênio positivo e inibir a atuação do cortisol. Estudos descrevem a ação dos esteroides anabolizantes obedecendo a 3 metodologias: o ciclo, que é caracterizado pelo seu uso regular; pirâmide, relacionada ao seu uso progressivo iniciado de pequenas doses até uma dose máxima, com uma posterior redução regressiva; e o stacking, que é a utilização de vários esteroides ao mesmo tempo. E entre os atletas há também o hábito de misturar esses 3 métodos. Os esteroides anabolizantes são administrados geralmente em doses suprafisiológicas, que podem chegar até 500 mg por dia, sendo consumido por várias semanas ou até mesmo meses. E os efeitos da testosterona se devem principalmente a 3 mecanismos: ligação direta ao receptor androgênico, conversão em dihidrotestosterona, que também vai se ligar ao receptor androgênico, e conversão em estradiol, que vai se ligar ao receptor de estrógeno. Tanto a testosterona como a dihidrotestosterona atuam por ligação aos receptores esteroides que estão presentes no citoplasma das células. Só que a dihidrotestosterona, ou DHT, possui maior afinidade e ativa a expressão do gene com uma maior eficiência. Então, o esteroide entra na célula, se liga ao receptor, forma o complexo esteroide-receptor e é translocado para o núcleo, onde ele vai se ligar ao DNA, permitir a formação de RNA mensageiro, e essa alteração da transcrição gênica vai determinar a síntese de proteína, que também vai determinar a ação anabólica e todos aqueles efeitos. Os esteroides anabolizantes podem ser encontrados em comprimidos e em ampolas. Os orais normalmente são em forma de comprimido. Na sua ingestão, o comprimido passa pelo estômago, é absorvido pelo intestino e processado pelo fígado, e aí ele vai para a corrente sanguínea. Esse processo se chama alcalinização. E a alcalinização provoca uma sobrecarga no fígado que acaba danificado por um esforço para combater algo que ele não consegue processar completamente. As ampolas, que são injetáveis, a princípio seriam menos nocivas do que esses comprimidos orais, já que ela não vai passar por esse processo de alcalinização, visto que o esteroide vai passar direto pela corrente sanguínea. Só que eles são mais tóxicos aos rins e também expõem as pessoas ao vírus HIV, diante do compartilhamento de agulhas. As principais características toxicocinéticas disponíveis na literatura informam sobre a absorção pela mucosa oral, sistema gastrointestinal e pele, dependendo da forma farmacêutica utilizada. Porém, geralmente, é realmente administrada na forma de ésteres pela via intramuscular, para evitar aquele extenso efeito de primeira passagem no fígado. E a testosterona encontra-se ligada 98% a proteínas plasmáticas,
sendo as principais a albumina e a globulina ligante de hormônios esteroides. Aproximadamente 6% da dose é excretada pelas fezes e 94% pela urina. A meia-vida do éster de testosterona é de 7 a 8 dias. E aí, um outro mecanismo de ação para os esteroides anabólicos em doses supraterapêuticas é chamado de mecanismo suprafisiológico, e ele propõe que, além da função anabólica, os esteroides anabolizantes também vão atuar inibindo o catabolismo proteico, porque eles competem com os glicocorticoides pelos mesmos receptores. E aí a gente chega ao hormônio do crescimento, ou GH, ou somatotrofina. Ele é um polipeptídeo produzido e secretado por células da hipófise anterior, com função de promoção do crescimento e desenvolvimento corporal e regulação do metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. Desde 86, o GH recombinante humano vem sendo usado para tratar crianças com deficiência de GH, déficit de crescimento, síndrome de Prader-Willi, recém-nascidos que são pequenos para a idade gestacional, síndrome de Turner, insuficiência renal crônica e também baixa estatura idiopática. E mais recentemente, o GH começou a ser utilizado em adultos no tratamento anti-envelhecimento, reduzindo os efeitos de modificações da composição corporal, perfil lipídico, resistência à insulina e também qualidade de vida. Porém, ele também é utilizado por atletas de fisiculturismo que acreditam que a utilização vai oferecer a eles um corpo esculpido, promovendo incorporação de aminoácidos em proteínas musculares e também interferindo no metabolismo de lipídios. Só que, como ele é de alto custo e de difícil acesso a fórmulas puras, os atletas acabam procurando substâncias que vão estimular a secreção de GH endógeno mesmo. Esse hormônio vai atuar na elevação da captura de aminoácidos, na síntese proteica nas células, na redução da quebra das proteínas, no aumento da utilização de lipídios, na diminuição da utilização de glicose para a obtenção de energia, na estimulação do crescimento tecidual e também na estimulação do crescimento das cartilagens e dos ossos. E além disso, ele também estimula o fígado a secretar pequenas proteínas semelhantes à insulina. Aparentemente, as concentrações aumentadas do GH durante o exercício auxiliam na sua recuperação, o que permitiria a economia de glicose, síntese aumentada de glicogênio muscular e rápidos aumentos no catabolismo lipídico dos músculos esqueléticos. E em relação ao metabolismo lipolítico e glicolítico, as ações diretas do GH são antagonistas aos efeitos provocados pela insulina, e são justamente esses efeitos que chamam o GH de um hormônio diabetogênico, ou seja, ele aumenta a concentração de glicose circulante e também estimula a liberação de mais insulina para manter a glicemia adequada. Para isso, o GH promove uma diminuição da oxidação de glicose e também de sua captação pelos tecidos, aumento da lipólise e da oxidação de ácidos graxos no tecido adiposo e também na musculatura esquelética e cardíaca, além de um estímulo para a produção hepática de glicose, principalmente com a ativação da quebra de glicogênio. Essa ação diabetogênica é apontada como uma das maiores limitações ao uso crônico de altas doses de GH, visto que pode provocar hiperglicemia, que é um fator de risco para diversas complicações cardiovasculares. E entre os efeitos indiretos do GH, o mais importante é a modulação da síntese do IGF-1, que age como hormônio, estimulando o crescimento de diversos tecidos como o ósseo muscular. A principal fonte de IGF-1 na circulação é o fígado, sendo que a sua síntese e sua liberação vão ser influenciadas por diversos fatores, como concentração de GH, estado nutricional, composição corporal e concentração de hormônios e metabólitos. O GH tem a ação anabólica e metabólica, porém os mecanismos envolvidos com essas ações são complexos e são divididos em ações diretas, que são mediadas pela cascata de sinalizações intracelulares e desencadeadas pela ligação do GH ao seu receptor na membrana plasmática, e ações indiretas, que são mediadas principalmente pela regulação do IGF. E os efeitos do GH no metabolismo proteico dependem da interação entre o GH, as IGFs e os substratos, em especial as proteínas. Em situações de ausência ou redução acentuada da síntese do GH,
Verifica-se uma diminuição na quantidade de massa muscular, de força e de resistência. A infusão de norditropin, um dos nomes comerciais desse hormônio, apresenta meia-vida sérica de 21 minutos, taxa de depuração metabólica de 2,33 ml por quilo por minuto e um volume de distribuição de 67 ml por quilo. A biodisponibilidade da somatropina após administração subcutânea na coxa é de aproximadamente 80% da dose, quando comparada à dose disponível por via intravenosa. E o metabolismo de somatropina envolve catabolismo proteico, tanto no fígado como nos rins, com uma parte dos produtos de degradação retornando à circulação sistêmica. A meia-vida terminal média da somatropina é de aproximadamente 0,4 horas. Só que, após uma administração subcutânea, a meia-vida obtida é de cerca de 2 a 3 horas, e as diferenças observadas vão ocorrer devido à lenta absorção no local da injeção após uma administração subcutânea. Aqui no Brasil, quem realiza as análises destinadas ao controle de dopagem é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, e ele fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi responsável tanto pelo controle de dopagem das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas Rio 2016. E ele é o único laboratório de toda a América do Sul que pode fazer essas análises, porque é acreditado pela Agência Mundial Antidopagem. Dentre todos os métodos analíticos, nós temos a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. E ela detecta os esteroides anabolizantes, como, por exemplo, a testosterona. Há também a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, que detecta os não anabolizantes, como diuréticos, beta-bloqueadores. E se, caso a cromatografia gasosa der positivo, ela detectou, por exemplo, a testosterona, vai se fazer a espectrometria de massa de razão isotópica como uma confirmação. Todas essas análises que eu falei, a amostra utilizada vai ser urina. Já para detectar o hormônio do crescimento, se usa o soro. Por quê? Porque a amostra de urina ela tem de 100 a 1000 vezes menos concentração de GH do que no sangue. E para essa detecção do GH, temos o teste de isoformas e o teste de biomarcadores. O teste de isoformas ele é mais limitado porque ele só consegue verificar a concentração de GH de 24 a 36 horas após a última dose. Então, ele é indicado para períodos não competitivos. Já o biomarcadores consegue detectar por um período maior, 2 a 6 semanas, só que ele é menos específico. E agora, tem se usado muito o passaporte biológico, que ele monitora os biomarcadores do atleta ao longo do tempo. Então, monitora biomarcadores hematológicos para verificar se o atleta faz ou não uso de dopagem sanguínea, o esteroidal para verificar o uso de anabolizantes e endocrinológico para verificar o uso do hormônio do crescimento. O processo de controle de dopagem, ele perpassa 5 etapas. Primeiramente, temos a coleta, onde é coletado a amostra A, que vai ser analisada, e a amostra B, que é uma contraprova. Depois é enviado para o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem e se dá início à cadeia de custódia, quando a amostra é recebida. Então, a amostra passa por todas as análises e depois vem o gerenciamento de resultados, que é a etapa final da cadeia de custódia. Caso essa amostra apresente um resultado analítico adverso, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, será comunicada e esse atleta pode ir a julgamento. Para se controlar o doping, tanto no Brasil quanto no mundo, temos algumas instituições que trabalham para isso. Aqui no Brasil temos a ABCD, como eu já comentei, e ela fiscaliza e gera os procedimentos de prevenção e combate à dopagem em âmbito nacional. No mundo, se tem a Agência Mundial Antidopagem, que ela foi criada em 1999 e promove, coordena e acompanha em nível internacional a luta antidopagem no esporte. E ela também criou o Código Mundial Antidopagem, que
que é um conjunto de normas que tem o objetivo de unir e fortalecer as políticas antidopagem por meio da harmonização universal dos princípios antidopagem. Bom, e o uso desses anabolizantes acabam provocando impactos dentro da saúde pública, né? Então, um dos problemas é a dependência química, visto que o uso desses anabolizantes, dessas drogas para desenvolvimento muscular, podem promover outros vícios de outras drogas. Problemas reprodutivos, porque diminui libido, e além de diminuir a produção de espermatozoide e a circunferência do testículo, visto que cada vez mais o número de filhos por família vem diminuindo, quando você tem um déficit na produção, será mais difícil ainda ter filhos, né? O uso de seringas, esse compartilhamento acaba acontecendo dentre essas pessoas que fazem o uso, então pode ocorrer aumento da chance de DST, como AIDS e dentre outras, a partir do compartilhamento, e os padrões de estereótipos que estabelecem a beleza e acabam acarretando doenças como o bullying, mesmo quando a pessoa não tem o corpo dentro do padrão que aquele determinado grupo determina, e bulimia e coisas do tipo para a pessoa tentar manter o corpo dentro do padrão que é aceito na sociedade. Então, dessas conclusões que a gente tem para enfrentar os danos à saúde pública, sabendo que a produção menor de filhos por família vai ocorrer problemas, principalmente nas aposentadorias, que você vai ter menos pessoas trabalhando, então manter o sistema é complicado. Vai ter pessoas dependendo mais do sistema único de saúde, visto que pessoas que podem ter DSTs ou outros problemas decorrido do uso vai ocupar algum leito dentro do sistema e vai promover gastos públicos com remédios, com o médico. Então, isso tudo é um problema dentro da saúde pública e acho que o governo deveria fazer campanhas para mostrar qual que é o impacto do uso dessas drogas e tentar deixar as pessoas cientes das consequências que podem ocorrer a partir do uso das mesmas. E com essas conclusões, tanto para o governo, a gente espera que as pessoas se conscientizem que o uso até ele pode ser feito, mas com consciência e com consulta médica de um profissional específico naquela área para orientar sobre a conduta a ser seguida. Devemos realizar as campanhas para reduzir o consumo e deixar as pessoas cientes da consequência do uso, saber que existe uma consequência a ser utilizada e entender que é possível chegar a resultados eficazes sem o uso de drogas, com dietas, suplementos que auxiliam no ganho dessa massa magra. Então é isso que a gente tinha para falar sobre doping não anabolizantes e esteroides anabolizantes, IGH. Muito obrigado pela atenção de todos.